Você já viu aquela expressão, a pergunta que vale 1 milhão? Vou fazer uma pergunta para você. Vou te fazer uma pergunta, essa não vale 1 milhão. Vale muito mais do que 1 milhão. Quanto vale uma vida? Alguém sabe? O que diz a Escritura sobre isso? Uma vida vale mais que o mundo, né? Então, quanto vale a sua vida? Tá pronto para a pergunta? Vou fazer a pergunta. Dependendo da resposta que você der, essa resposta pode mudar toda a sua vida. Ai, que curiosidade. O que será que é, né? Fala logo. Já reparou que às vezes você age, você se comporta, você toma decisões, você tem algumas atitudes, e depois você fala assim, puxa vida, por que eu fiz isso? Aí você fala assim, na verdade eu não queria nem fazer. Mesmo assim você fez. Então por que às vezes a gente faz algumas coisas, a gente se comporta de algumas maneiras, a gente toma algumas decisões, tem alguns comportamentos que a gente no fundo não queria fazer, mas a gente acabou fazendo, às vezes porque era legal na hora, era prazeroso, e normalmente a gente até tinha aquela desconfiança, mais para certeza do que para desconfiança, que na verdade se eu fizesse aquilo mais lá na frente, eu ia me dar muito mal. E mesmo assim, eu fiz. Por que eu faço isso? Por que você faz isso? Por que será? Por exemplo, você já deve ter conhecido alguma moça, por exemplo, que ela namora com uma pessoa, com um rapaz, como diz a mulher, é tranqueira que você fala? Um tranqueira. Tranqueira. Ela está encalhada. Encalhada não é a moça que não tem namorado, né? É a moça que namora com o cara e não chove nem molha. O cara não quer saber de nada com ela, ele só fica brincando, fica zoando com ela. Aliás, tem uma música também que eu gosto muito, eu toco em casa, às vezes a minha mulher também não gosta, né? Porque é da Marília Mendonça. Talvez você conheça aquela música que ela diz mais ou menos assim. Como é que é? Você que gosta da Marília Mendonça, me ajuda aí. Ele está fazendo de tapete o seu coração. Fala para mim que dessa vez você vai falar não, de mulher para mulher. Supera, né? É um clássico, pelo amor de Deus, né? Lembrou, né? A música conta, ela diz mais ou menos o seguinte: o cara não quer saber da menina, mas quando não tem mais ninguém para ele sair, ele liga para ela, né? E ela topa, e ela fala assim: pelo amor de Deus, amiga, fala que dessa vez você vai falar não. Ele está fazendo de tapete o seu coração, né? Então, tem algumas moças que fazem isso. Ela está encalhada com o sujeito, não sai do lugar, nem casa, nem descasa, e o cara sai com todas e ela não sai com ninguém, que ela só está apaixonada por ele. Todo mundo sabe que aquilo é rosco, não vai dar em nada. E por que você não larga desse camarada? Por que você não diz não para ele? Não sei. Às vezes se prende aquela situação. Só que esse comportamento meio esquisito, meio autossabotagem, né? Ele não é só na questão da vida sentimental. Às vezes também, até na própria vida profissional, também acontece isso. Você deve ter conhecido alguém, por exemplo, que arruma um emprego, daqui a pouco começa a faltar no emprego, começa a trabalhar de qualquer jeito. Aí você fala, rapaz, por que você está se sabotando? Sei lá. Começa bem, depois dá uma louca. Aí, por que esse cara faz isso sabendo que vai perder o emprego? Às vezes, até, você vê pessoas com comportamentos autodestrutivos. Sueli também falou que se lembra que ela trabalha com adolescente. E ela falou para mim que às vezes na segunda-feira, a molecada chega e fala assim: esse fim de semana, tomei todas, né? Bebi até cair, até o cachorro lambei a minha boca lá no chão, né? Aliás, tem outra música para isso, você sabe, né? Garçom. Essa mesa de bar, você sabe, né? E tem a música dizendo assim: e se eu dormir e cair no chão, me deixe no chão. O cara bebe pra caramba, ele sabe que aquilo vai fazer o mal para ele a curto, médio, longo prazo. Vai ter que ser notícia, no outro dia aquela ressaca, dor de cabeça, sei lá. Por que a pessoa faz essas coisas tão idiotas, sabendo que na verdade está causando mal para si mesmo? Por quê? Presta atenção, às vezes a gente sofre alguns sofrimentos que estão absolutamente inevitáveis. Às vezes a gente chama o mal para a gente mesmo. Por exemplo, a gente peca, a gente faz uma besteira, sei lá, fiz uma besteira qualquer, me dei mal. E você tem que sofrer as consequências daquilo que você fez. Você fez uma coisa errada, tomou uma decisão errada e se deu mal. É inevitável isso, não tem jeito, né? A lei da colheita, plantou vento, vai colher tempestade. Outras vezes, as outras pessoas fazem mal para a gente e não tem jeito, a gente vai sofrer. 5 horas da manhã, você levanta numa segunda-feira para trabalhar, está lá no ponto de ônibus tranquilo esperando o ônibus,
e lá do outro lado da rua, não sei de onde, veio um maluco que varou do sábado para segunda-feira bebendo e se drogando, e veio com tudo com aquele carro e passa em cima de você, te atropela e se vê com 1 ano de cama. Quer dizer, você não fez nada, mas aquela pessoa fez. Quer dizer, como o mundo está caído e as pessoas têm livre-arbítrio, então você pode sofrer mal. Então, são males que são inevitáveis. Às vezes, você até tem que sofrer um mal para que você melhore. Com esse jeito que era muito falastrão, né? Cheio de ficar cantando de galo, era afogado, falava com todo mundo, picava com todo mundo, até que ele picou com um cara que era mais doido que ele, o cara deu um soco nele e quebrou toda a boca dele. A partir daí ele mudou o comportamento, mas precisou passar por aquela experiência para que fosse aperfeiçoado. Então, às vezes, você sofre... Cuspiu aqui? Cuspiu? Não. Às vezes, é preciso até que a gente sofra para a gente poder evoluir em alguns sentidos. E segundo diz a Bíblia, isso a gente não gosta, mas é verdade, às vezes a gente sofre até para dar glória a Deus. Lembra a história do cego de nascença? O cara nasceu cego. E alguém perguntou, mas Jesus, por que ele nasceu cego? Jesus falou, ninguém tem culpa disso. Ele nasceu desse jeito para que Deus fosse glorificado. Então, há sofrimentos que são evitáveis, que são inevitáveis. Então, já bastam esses pelos quais você vai ter que passar. Então, por que você vai sofrer mais com sofrimentos que você pode evitar? Por que você faz coisas que vão te trazer outros sofrimentos, além daqueles que são necessários, vai trazer outros sofrimentos que são absolutamente desnecessários? Aliás, a pergunta que vem dessa outra pergunta é o seguinte: como é que a gente fica produtivo, né? Como é que a gente faz para a gente se livrar dessas atitudes, desses comportamentos que geram esses sofrimentos desnecessários? Já chego àqueles que são necessários. Então, como é que eu faço para me livrar desses problemas que são desnecessários? Qual é a ferramenta? Qual é o mecanismo? Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O texto está dizendo que a palavra de Deus, ela é capaz não só de mostrar por que a gente faz essas bobagens, mas ela é capaz de nos livrar do poder que nos leva a fazer essa bobagem. Entendeu? Olha o texto comigo. Ele fala que tem uma espada de 2 gumes, certo? O que significa espada de 2 gumes? Significa que a palavra de Deus, ela corta em qualquer lado, em qualquer sentido que ela for manejada, ela corta, em todos os aspectos, quer dizer, qualquer aspecto da sua vida. Quando é exposto, quando é confrontado com a palavra tem poder de penetrar naquele assunto e cortar e resolver o problema e fazer a cirurgia que for necessária. O texto diz que ela penetra até o ponto de até penetrar e dividir. Quer dizer, esse penetrar, dividir, quer dizer, até alma e espírito. Alma e espírito, quer dizer, os 2 sentidos da nossa interioridade. Você tem o seu espírito, a palavra pneuma no grego, né? No original, que é traduzido como espírito. Você tem o seu espírito e tem a sua psique, a sua alma, sendo das suas emoções. Diz que a palavra, ela penetra, ela divide alma e espírito, quer dizer, ela penetra até nas questões espirituais e nas questões emocionais, psicológicas. Não há nada que possa ser escondido. E diz que ela penetra até mexer com as juntas e as medulas. Sabe o que é junta ou não? Junta é aquilo que estrala quando você mexe, sabe? Você está meio velho, você levantou, se mexeu, é a junta. E medula é o tutano do osso, é a parte mais interna. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, ela entra na mais profunda das profundezas, tanto do espiritual como do emocional. Ou seja, como diz o próprio texto, como a palavra diz em si mesma, ela é eficaz, viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de 2 gumes. Traduzindo, ela é poderosa para desmontar toda a estrutura, toda a engrenagem da nossa mente, do nosso interior, do nosso espírito, do nosso emocional, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso pensamento e as causas que estão por trás. Ela é capaz de mostrar o porquê que a gente faz as bobagens e ela é capaz de nos livrar dessas bobagens. Resumindo, esse aqui, a palavra de Deus, ela tem poder para libertar das causas e dos comportamentos
que geram o sofrimento desnecessário. A palavra de Deus tem poder para libertar não só do comportamento errado que a gente faz, mas daquilo que nos levou a praticar aquele comportamento. A palavra é poderosa para isso. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou te mostrar duas dessas causas. Dois motivos, duas causas que fazem a gente fazer besteira. E vou te mostrar duas maneiras com que a palavra de Deus pode curar, te livrar não só do comportamento, mas o poder que faz você agir com aquele comportamento. Tem outros, mas vou te mostrar só dois. Vou te mostrar em dupla, em pares, certo? Vou te mostrar a causa e como que a palavra de Deus resolve o problema. E o primeiro par são dois. O primeiro é esse aqui, ó. A concupiscência. Diga comigo essa palavra feia. Mais uma vez, ficou meio esquisito, né? É ruim de falar, né? Concupiscência. O que é concupiscência? O desejo ardente da carne, né? E em contrapartida, o instrumento, a maneira, um método de você usar a palavra, é aquilo que eu vou chamar hoje de internalização. Eu vou explicar com mais calma o que quer dizer cada uma dessas coisas. Existe um mal dentro de você. Certo? Você carrega um mal dentro de você. Você não sabe, mas tem um... Como é que eu vou dizer isso aqui? Tem um capeta dentro de você. Tem um demônio dentro de mim. Romanos capítulo 7 diz assim, ó. Olha lá, não sou eu que falei, ele que falou. Porque eu sei, isso é na minha, dentro de mim, na minha carne. Não habita bem algum. O querer o bem está em mim, quer dizer, eu quero fazer o certo, mas não efetuá-lo. Eu quero fazer o trem certo, mas eu só faço a besteira, não consigo fazer. Pois não faço o bem que eu quero, mas o que não presta, o mal que eu não quero, é esse que eu pratico. Ó, miserável homem que sou. Isso aqui é a famosa natureza pecaminosa. Aliás, se você estava iludido, eu vou escandalizar você hoje. Quando você se converte, a sua natureza pecaminosa, ela não se converte. Ela continua natureza pecaminosa. Só que você ganha uma nova natureza. Antes ela reinava tranquila, mandava em tudo. Quando você se converte, aparece uma outra natureza, uma força oposta para combater. Ela só entra numa briga. Até então ela vive em paz, dominando a sua vida. Mas depois que você se converte, ela ganha um inimigo, que é o Espírito de Deus dentro de você. Mas é a boa e velha natureza, o bom e velho homem. Você sabe que eu sou psicanalista, então eu vou trazer um conceito aqui da psicanálise, que talvez você já ouviu em algum lugar. Eu tenho uma dúvida, quase que uma certeza, que o Freud, o pai da psicanálise, ele viu esse texto de Romanos, ele falou, eu sei o que é isso. Aí ele deu um outro nome para isso. Ele chamou isso de pulsão de morte. Talvez você já leu algum livro, né? Ouviu algum psicólogo ou terapeuta falando, é a pulsão de morte, né? A pulsão de morte é esse trem aqui que eu acabei de falar. Ou seja, como é que funciona essa tal de pulsão de morte? Eu tenho uma necessidade. Pode ser necessidade física, pode ser necessidade emocional, pode ser necessidade até espiritual. Cada vez que o ser humano tem uma necessidade e aquela necessidade não é suprida, ele começa a ficar meio angustiado, meio ansioso, querendo que aquela necessidade seja suprida, certo? Então, sei lá, eu estou com fome, por exemplo, o que você faz? Eu vou comer. Se eu estou com sono, eu vou dormir. Se eu estou me sentindo vazio, sei lá, eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia, quer dizer, não importa qual é a necessidade que eu tenho, porque eu tento suprir aquela necessidade. Mas quando a necessidade não é suprida, à medida que ela não vai sendo suprida, esse desespero, essa angústia, essa tensão dentro de mim vai levantando. Quer dizer, quanto mais tempo eu demoro para suprir uma necessidade, mais eu vou ficando tenso por dentro. Então, como é que eu alivio uma tensão que vem de uma necessidade que não foi suprida? Eu faço isso suprindo necessidade, como eu te falei. Se eu estou triste, eu vou passear, eu vou sair com os amigos, eu vou fazer alguma coisa para alegrar o meu coração. Se eu estou desanimado espiritualmente, eu vou ler a Bíblia, eu vou para a igreja. Se eu estou com fome, eu vou comer. Quer dizer, você supre a necessidade suprindo a necessidade. Essa é uma maneira. Mas o Freud falou o seguinte, que muitas vezes, a gente tenta suprir a necessidade ou acabar com essa tensão de outra maneira. Em vez da gente suprir a necessidade, a gente tenta destruir aquela pessoa que tem a necessidade, no caso, você mesmo. Olha que coisa do... Por isso que chama pulsão de morte. Eu faço algumas coisas para me matar. Quer ver um exemplo simples? Se eu estou com uma baita de uma fome, daquelas de pegar 2 pratos de feijoada e matar, sabe? Estou com baita de uma fome. E aí, em vez de comer, eu vou no barzinho ali e compro um saquinho de chiclete. Lembra do chiclete Plock? Essa é antiga, né? Vou comprar 2 chicletes Plock antigos, aquele gostosinho, aquele bem durinho, né, com açúcar. Eu estou com fome, meu corpo precisa de comida, mas em vez de comer comida, eu pego o chiclete. Vai resolver? Lógico que vai, nos primeiros 3 minutos.
Vou passar 3 minutos enganando o meu estômago. Mas se eu faço isso com alguma frequência, no final das contas eu não me alimento, e além de não me alimentar, então eu vou ganhar uma baita de uma gastrite no estômago, e sabe até uma úlcera. Quer dizer, eu estou destruindo, não a fome, estou destruindo a pessoa que está com fome. No caso seu, isso é pulsão de morte, entendeu? A lógica. Então a gente tem comportamentos, disse o Freud, que a gente age para destruir a gente mesmo, em vez de suprir a necessidade. Vou te dar uns exemplos menos ilustrativos, mais reais para você entender. Você conhece uma pessoa, e esse camarada gosta muito de hambúrguer, fritas, Coca-Cola. Aí ele compra, às vezes de manhã para trabalhar, ele passa aqui no Mac ali, em vez de pegar o Mac café, ele pega 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, cebola especial, sabe? Picles e o pão com gelinho, o tal do Big Mac, mais uma coisa. 7 horas da manhã, passa no Mac 24 horas e toma um hambúrguer para dentro. Chega na hora do almoço, mais hambúrguer, na hora de jantar, mais hambúrguer. Quer dizer, só come hambúrguer, só fast food, só coisa que não presta. Aí você pergunta assim, amigo, por que você só come besteira? O que ele vai falar? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Aparentemente, ele come o que ele gosta. Mas pode ser que, conscientemente, se você perguntar para ele, você não sabe que você vai se dar mal? Ele sabe que vai se dar mal, se ele ficar nisso há muito tempo, né? Mas se você perguntar, por que você faz? Porque eu gosto. Ele esconde que ele sabe que vai se dar mal no futuro. Mas é porque eu gosto. O que está por trás disso? Muito provavelmente ele tem um problema que está na mente dele. Talvez arraigado lá no passado. Vou te dar uma teoria meio louca, mas depois você pensa se é verdade ou não. A gente que é psicanalista, a gente acredita nisso. Por exemplo, ele era pequeno e quando ele nasceu foi tirado da mãe. E ele não mamou. Aí aquela primeira fase da vida que ele, sabe criança que não põe tudo na boca? Ele pulou aquela fase, não resolveu bem. Quer dizer, ele passou uma espécie de fome na infância. E hoje ele se alivia, por exemplo, da tensão emocional dele comendo. Isso tem muita gente que é gorda e não emagrece. Por quê? Porque ela come que nem louca e não sabe por quê. Na verdade, a causa está onde? Está no estômago? Não, está na cabeça, está lá atrás. Ó. Tem uma pessoa que você é muito meu amigo, eu gosto dele, mas é um cara meio grosseiro, sabe? Do nada. Ele acabou de conhecer você, ele é grosso com você, estúpido, indelicado, sabe? E gosta de chegar chegando assim, né, de cumprimento, às vezes fala grosso, né? O cara é gente fina, é um bom camarada, por que ele faz isso? Se você conversar com ele e observar as primeiras palavras, começar a ver de perto, você vai ter a impressão que ele faz aquilo porque ele gosta de comandar. Ele gosta de se sentir no comando. Mas se você olhar com um pouco de mais calma e observar a vida dele, talvez você descubra que no passado teve um problema. Por exemplo, ele pode ter sido abusado quando era criança. E aquela agressividade que ele tem hoje, na verdade, é uma maneira dele tentar se defender do que aconteceu lá quando era pequeno. Tinha 5 anos de idade, foi abusado, e aquilo está na cabeça dele, no inconsciente dele. Hoje ele é agressivo e não sabe por quê. Está entendendo a lógica? Vou te dar mais um exemplo. Tem uma moça que você gosta muito dela também, só que ela tem um problema. Ela sai com todo mundo. Lá na empresa sai com todo mundo, lá no clube sai com todo mundo, já está mal falada no bairro. Por que aquela moça fazia? Alguém vai dizer, porque ela gosta do negócio, né? Gosta do trem, lá gosta de namorar, ela gosta do sexo. Será que é por causa disso? Só isso? Provavelmente, quase certeza que não tem nada a ver com. Só que se ela tiver um problema de desordem mental, de vício em sexo, que é uma coisa bem rara de acontecer, pode acontecer também, mas no geral, está lá no passado. Às vezes ela teve um problema com o próprio pai. E ao se relacionar com tanta gente, ela tenta suprir a falta que o pai fez lá no passado. Está entendendo essa dinâmica? Então tem coisas que estão lá por trás da nossa cabeça. Isso é a pulsão de morte, isso é um mecanismo que funciona. E a Bíblia dá um outro nome para esse trem, esse você conhece, que é mais fácil. Se chama natureza pecaminosa. A pulsão de morte é a natureza pecaminosa. Ou, se você preferir, é a tal da concupiscência. O que é concupiscência? Vê se não é a mesma coisa. Vem o desejo de fazer alguma coisa. Apareceu, eu quero fazer isso. Mas você sabe que aquilo não presta. Mas é bom pra caramba, mas eu quero fazer. É o tal de chiclete, né? Estou com fome, 3 dias sem comer, mas esse chiclete aqui, cara, vai comer a feijoada. Não, eu quero chiclete. Você sabe que não presta, você sabe que você vai se dar mal. Você vai trocar uma baita de uma refeição ali no restaurante, vai ficar cheio, durante 2 dias sem comer nada, então cheio que você vai ficar bem alimentado, vai trocar a refeição por um saquinho de chiclete. Você sabe que é uma roubada, mas por que você faz? Sei lá. Você repete alguma coisa, você faz uma coisa que você sabe que está errado, mas você faz. Isso se chama concupiscência. Aí depois faz, como é que você sente? Foi mal, Deus, eu pequei. Aí fica chateado com Deus, com você mesmo, aquela sensação de culpa, remorso. Nunca mais vou fazer. Dá uns dias, pega e faz de novo. Você fala, puxa, de novo.
Por que é que eu fiz de novo? Aí faz de novo, come chiclete de novo, não come, e vai ficando doente, aí se arrepende. Cada vez você vai repetindo um ciclo vicioso maldito, sabe? Entende isso? Isso é a concupiscência, como diz o texto, miserável homem que sou. 1 João capítulo 2 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, não vem de Deus, não, mas vem do mundo. O mundo passa e esse desejo ardente da carne que leva você a fazer besteira, essas coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repara que a tentação, a concupiscência, é a mesma coisa que a tensão. Estou com fome e vi aquela vontade de comer, estou cheio de tensão, tenho que suprir aquela necessidade, mas em vez de suprir da forma correta, é o velho Saul, né, e tocando a bênção, a primogenitura pelo prato de sopa. Ué, isso é o quê? Concupiscência, é o desejo ardente da carne que repete várias vezes. Tem solução para a concupiscência? Tem. Hebreus 4,12 que a gente leu, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus tem poder para libertar da concupiscência e dos motivos, o que está por trás da concupiscência. E eu vou te mostrar como que você usa a palavra de Deus para libertar desta porcaria, através de um trem que eu vou chamar aqui de internalização. Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Internalização. Olha esse salmo para mim. Olha esse salmo aí. Guardei a palavra no meu... Internalizei. Botei a palavra para dentro do meu coração. Para acontecer o quê? Para não fazer besteira. Veio o desejo ardente, veio a concupiscência, veio o chiclete... Mas eu guardei a palavra no coração para trocar o chiclete pelo prato de feijoada. Essa é a ideia do texto. A palavra coração aqui significa a mente, o seu interior, a sua vontade, a sua consciência, a sua tomada de decisão. Significa esconder, mas não é só esconder e guardar. No texto original significa pegar como alguém pega um tesouro e esconde no cofre. Tem esse sentido. Guardar algo que é valioso e fazer isso constantemente, diz o texto no original, no verbo original. Na primeira pessoa, eu guardo de propósito, eu faço questão de guardar a palavra lá dentro de mim para eu não cair no pecado, para eu não cair na concupiscência, para eu não trocar a feijoada que virá depois, pelo ranguinho, pelo chicletinho que eu vou comer agora. Guardar no seu coração. Eu preciso iniciar esse processo. Eu vou guardar a palavra dentro de mim, eu vou insistir em guardar até que ela faça parte de mim, até que ela alcance o objetivo, que é não pecar contra Deus. Entendeu, sim ou não? Isso é guardar a palavra no coração. Você pode, por exemplo, até saber que mentir, por exemplo, é pecado. Certo? Eu sei que é pecado. Mentir. Por que a gente mente? Você só vai falar a verdade se esse conceito de que a verdade é o que importa, constrói e a mentira destrói, você só vai falar a verdade se a palavra que diz que você deve falar a verdade estiver dentro de você. Se você só souber, não te leva a você falar a verdade. Mas para falar a verdade, a palavra tem que estar dentro de você. Eu posso até saber que roubar é pecado, mas eu só vou ser honesto se a palavra estiver dentro de mim. Se eu só vou ser honesto em toda e qualquer circunstância se a palavra estiver internalizada dentro de mim. Eu sei que talvez você agora esteja com algumas dúvidas na cabeça. Será que essa é a dinâmica mesmo? Será que é assim que funciona mesmo? Eu trouxe aqui uns 2 ou 3 argumentos fora da Bíblia, para atiçar o seu intelectual, o seu racional. Trouxe 3 informações da neurociência, não é da Bíblia. Vou deixar a Bíblia do lado durante uns 2 minutos. O que é que a neurociência fala quando você pega um conceito, um princípio, e você internaliza? O que é que ela diz? Primeiro, se você pegar um princípio, você não só acreditar, mas você guardar como princípio da sua vida, você internalizar, a neurociência diz que uma parte do seu cérebro que toma decisões na hora do impulso, na hora do vamos ver na hora, essa parte ela é completamente trabalhada. Quer dizer, se você, diz a neurociência, se você internalizar um conceito, você não vai fazer o contrário na hora do vamos ver, na hora que aparecer de impulso. Você vai ter um reflexo de fazer aquilo na hora. Você vai controlar, vai refrear os seus impulsos. Vai vir um desejo de fazer uma coisa que é contrária àquilo que você internalizou, mas como você gravou aquilo numa certa parte do seu cérebro, você não vai ceder aquele impulso. Dando um pulinho na Bíblia de novo, você guarda a palavra dentro de você, e aí o Espírito de Deus que colocou a palavra começa a fluir o tal do fruto do Espírito, que dentre outras coisas é domínio próprio, temperança, bater uma coisa com a outra. Voltando para a linguística, ela diz que se você internalizar
A neurociência, se você internalizar um conceito na sua mente, você vai ativar algumas áreas do seu cérebro que você vai associar aquele conceito com a emoção. E aí, sempre que você fizer o contrário, você vai sentir um desprazer. Você vai sentir mal, diz a neurociência. Ué, volta para a Bíblia de novo. A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, não é isso? A Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito de Deus. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que, quando a gente entristece o Espírito que mora dentro de nós, nós entristecemos o nosso próprio Espírito. Por isso que você sente mal quando você faz besteira. Porque você deixa o Espírito triste, e aí o Espírito acaba deixando que você se contamine com aquela tristeza que você gerou. Isso vem também da neurociência. E só mais um detalhezinho aqui, ó. Olha que coisa louca. A neurociência diz que se você internalizar um conceito, você consegue tomar decisões rápidas, de forma reflexiva, no reflexo, sem pensar. Aconteceu, o cara já faz aquilo que estava dentro dele, ele não faz o contrário, porque ele ativa algumas áreas do cérebro e gera atalhos. O cara não precisa pensar, ele faz automaticamente. Tem um conceito na Bíblia que é sensacional, que diz exatamente a mesma coisa. Sabe qual que é? A Bíblia fala assim que nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É quando você dá diante de uma situação, você nem olhou direito para aquela situação, alguma coisa vem e diz assim, isso é besteira, isso está errado, isso não se deve fazer. Às vezes ninguém nem te ensinou, mas você bate o olho e diz, já sei, isso aqui está errado. Quem te ensinou? Ninguém. É a mente de Cristo que está dentro de você. Entendeu a lógica? Entendeu o raciocínio? Como é que isso funciona? Em relação à própria concupiscência, como é que essa internalização da Bíblia age em cima da concupiscência? Ela te liberta do comportamento destrutivo. Presta atenção. Mesmo sem você saber aquela causa que estava lá atrás, por que aquela moça sai com todo mundo? Por que aquele camarada agride todo mundo? Por que aquele outro faz não sei o quê? Lembra aquela causa inconsciente? A Bíblia nos mostra que mesmo sem você saber a causa, olha só, mesmo se você saber a causa, se você internalizar o princípio bíblico, você acaba agindo da maneira correta. Aquele camarada, por exemplo, que comia muito fast food, muito hambúrguer, e tanto ele ouvir na palavra, tanto ele guardar, você é morada do Espírito Santo, você não pode destruir o Espírito Santo, Deus abençoe. E tanto ele ouvir, guardar aquele conceito de que ele é o templo do Espírito, que ele é santo, que Deus mora nele, mais cedo ou mais tarde, tanto internalizar a palavra, ele vai acabar dizendo, eu não posso continuar comendo essa porcaria, porque eu sou morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se eu destruir o corpo, Deus me destrói, eu não posso fazer isso. De tanto ele ouvir a palavra, ele não vai nem se lembrar daquilo que aconteceu, vai ficar lá, e mesmo com aquele problema pulsando no inconsciente dele, em algum momento ele vai parar de comer aquelas besteiras, ele vai comer comida. Aquela pessoa que era agressiva, de tanto ele entender, olha, você precisa ser gentil com as pessoas, preferir-vos em honra uns aos outros, amar uns aos outros, seja bem, tanto ele ouvir que você tem que ser gentil, cordial, tem que ser fraterno, que você tem que tratar o próximo, honrar o próximo, preferir, tanto ele ouvir aquilo, mesmo sem tratar a causa do abuso que ele teve lá atrás, daqui a pouco você vai ver esse cara sendo gentil com as pessoas. Está entendendo? Até aquela moça que tinha um problema com o pai. De repente, de tanto ouvir que ela tem que possuir o vaso dela em honra, de que ela é morada do Espírito, que aqueles que são idólatras de si mesmo, do próprio corpo, não herdarão o reino dos céus, de tanto ela ouvir que ela tem que santificar o corpo, mas cedo ou mais tarde ela vai começar a parar com aquele comportamento, sem ainda ter tratado a causa latente que está lá atrás. Por quê? Porque a palavra tem o poder para fazer isso. E aí vai acontecer uma coisa engraçada. Você já deve ter passado por isso, pelo menos em alguma instância. Você vai trocar aquela tristeza que você tinha, sabe quando você faz a besteira e depois você fica triste? Remorso, sabe o remorso? Quando você internalizar a palavra de Deus e ela começar a mudar o seu comportamento, você vai ser trocada aquela tristeza que você tinha quando você fazia besteira por um outro tipo de tristeza. Sabe qual que é? Você vai falar e vai dizer, puxa vida, eu queria tanto ter feito aquela besteira, por que eu não fiz, hein? Sabe quando aparece aquela boa tentação? Aquela baita boa tentação, é essa aí que eu vou mesmo. Não, mas a palavra de Deus, quer saber, não vou não. Você vai embora, aí você sente a tristeza por não ter pecado. Antes era a tristeza por ter pecado, agora por não ter pecado. Então vai ter uma troca engraçada aí. E também o prazer vai ser invertido, vai ser trocado também por uma troca de prazer engraçado. Antes você fazia besteira e sentia um prazer durante 2 minutinhos, depois era remorso. Agora você não faz mais, porque a palavra foi internalizada. Aí você não faz, aí você vai ter o prazer por não ter feito aquilo, por estar agradando a Deus. Esse prazer ele vai levar para o resto da vida. Por quê? Porque a palavra é poderosa
para destruir e remontar toda a nossa estrutura, toda a engrenagem da nossa emoção, do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso comportamento, que ela é viva e eficaz mais do que espada de dois gumes. Diga glória a Deus. Para terminar essa primeira parte, vou te dar uma sugestão para você internalizar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, escute a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir? Ouva não, é ouça, por favor. Ouva não. Escute a palavra. Vou te dar um exemplo, o mais simples nosso aqui. Por exemplo, ó, você tem um celular na mão, você está ouvindo uma mensagem como essa de hoje. Aqui. Bom, a palavra está sendo pregada. É a oportunidade de você trabalhar para internalizar a palavra. Se você pega seu celular, por exemplo, você fica ali, o cara fala alguma coisa, você pega a Bíblia aqui e abre o dicionário e pega na IA, você está em sincronia com a pregação, você está usando a palavra de forma produtiva, certo? Você está trabalhando para internalizar. Mas se você tiver, se eu estou pregando, por exemplo, você está pegando o celular e vendo as suas mensagens, ou que hora que vai acabar o culto, você tem que fazer amanhã, você desconectou. Você não está ouvindo. Então, o primeiro conselho é o seguinte, escute a palavra. Não importa onde você vai ouvir, dê concentração máxima para que ela possa internalizar. Segundo, leia a palavra. Jesus falou, examine as escrituras. Por quê? Porque vocês sabem que ela que traz, nela está a vida eterna. E para isso tem que ter concentração. Olha para mim aqui, olha para mim, por gentileza, olha para mim. Olha para mim. Eu sei que você gosta de novela. Eu sei que você gosta de futebol. Você quer ler a Bíblia? Lê no horário com calma, com tranquilidade, mas não vai ler na hora da novela. Não lê na hora do jogo. Mas vou ler na hora do intervalo. Do comercial da novela, intervalo do... Acabou o primeiro tempo, eu corro lá, vou ler a Bíblia. Cara, você não vai conseguir ler naqueles 15 minutos do intervalo. Você vai no banheiro, vai pegar um negócio para comer na geladeira. Não, é 5 minutinhos. Você lê correndo. Não tem energia para isso. Então, leia a Bíblia de verdade. Depois, estude a Escritura. Hoje você tem inteligência artificial na sua mão, literalmente na sua mão. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros que não têm do quê? Se envergonhar, que manejam bem a palavra de dois legumes, quer dizer, dois gumes. A própria Bíblia diz que você tem que manejar bem a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que ter esse conhecimento. Abre a IA, pega um versículo, não precisa nem colocar o texto. Pega qualquer dessas IAs, Gemini, GPT, qualquer uma. Escreve assim, JO 3.16. Faz isso, por exemplo, João 3.16, né? Escreve só o versículo, dá um clique, ele vai te trazer um resumo, as pessoas, os teólogos que pensaram sobre aquilo, quais são as interpretações. Você vai fazer um estudo de um versículo com 3 clicadas, velho. Você tem muita ferramenta para estudar a Bíblia, não é como antigamente, que era muito complicado. Depois, memorize a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso coração. Já imaginou Jesus no deserto? Está ele com fome, né? 40 dias sem comer, sem dormir direito, andando, calor, 50 graus de dia, 0 grau de noite. Aí bate aquela fome. E aí quem aparece, né? Fazer companhia, aparece o capeta lá. Aí fala, e aí, que tal você pegar uma pedra, transformar num cheeseburger, né? Então você gosta de cheeseburger, está perdido. Hoje eu estou sentando para um coitado de cheeseburger. Jesus está lá, aparece o diabo e aí, se você é filho de Deus, pega a pedra e transforma em pão. Aí Jesus fala assim, pedra, pão? Espera aí, seu diabo, eu acho que eu lembro de alguma coisa que eu li quando eu era pequeno, lá em Nazaré, lá na sinagoga. Eu lembro que um dia o rabino pegou um pergaminho e leu alguma coisa sobre a palavra de Deus. Já pensou Jesus tentando lembrar do que ele ouviu quando era criança? Não, então ele pegou o pergaminho na hora, abriu o celular. Não levou o pergaminho para o deserto, não levou o celular. Estava tudo aonde? Na cabeça dele, cara. Você tem que decorar versículo. A Bíblia não diz que é no texto que está a salvação, porque como é que você não decora esse trem? Memoriza os versículos, faz um planejamento, um por semana, um por mês, põe na porta da geladeira, monta um esquema, você tem que memorizar o versículo. E por último, isso aqui talvez você não saiba, então você vai aprender hoje. Você tem que verbalizar a palavra de Deus, para poder internalizar. Isso mesmo, verbalizar, você tem que abrir a boca e falar da palavra de Deus. Vou voltar de novo na neurociência. A neurociência diz o seguinte, e quando você fala aquilo que você vai fazer, quando você fala aquilo que você acredita, quando você repete verbalmente, audível, aquilo que você está pensando, você ativa várias áreas do seu cérebro, de planejamento, de controle de impulso, uma série de coisas ativadas no seu cérebro quando você verbaliza, não só pensa, quando você verbaliza com você mesmo. Você quer ver como isso é sério?
Um dia eu estava vendo aquela moça que é campeã do skate, como é que ela chama mesmo? É coisa pro Fadinha. É Fadinha o nome dela? Apelido, né? Ela estava parada, e o cara fazendo uma reportagem sobre ela, parada, ela se preparando para fazer uma manobra, né? Ela parada, e eu reparei, ela falou assim, vai lá, você consegue. Falei o lábio dela, eu vou subir, depois eu vou descer. Aí ela falando em voz alta, e se você reparar, os atletas de elite, de ponta, de alta performance, cada vez, olha na Olimpíada, por exemplo, todos eles, antes de fazer uma corrida, um salto, ele pensa, vamos lá, é isso aí, eu vou correr, eu vou arrebentar. Ele verbaliza, cara, por que esses caras fazem isso? Ah, porque eles gostam, é legal? Eles são treinados para isso, para verbalizar. Por quê? Neurociência. Os caras tiraram isso. Ah, não é da neurociência. E da neurociência tirou de onde? Onde você acha que veio isso? Da Bíblia, Zé Ruela. O que Deus falou para Josué? Josué capítulo 1, verso 8. Tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito nesse livro. Lembra do texto? E o resto? E não se aparte da tua boca. Ele manda Josué verbalizar a Bíblia o tempo todo, para que aquilo ficasse internalizado no coração dele. Ué. Então, pastor, hoje eu amanheci com vontade de matar alguém. Hoje cedo eu vou levantar, eu vou matar o meu vizinho, né? Aí você fala com você, não, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, teu coração, e o próximo, como você vê, verbaliza, cara. Eu não aguento mais aquela tentação, hoje eu vou se acabar nessa tentação, Rosinha, eu vou se acabar hoje. Não, eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, por isso o pecado não terá domínio sobre mim. A tribulação está demais, tudo posso naquele que me foi. Verbaliza, cara, é maneira você internalizar a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Esse é o primeiro par, concupiscência, internalização. Como é que eu faço para eu não fazer aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aquelas decisões que eu sei que está errado, mas eu não consigo parar de fazer, e eu sei que depois eu vou me dar mal, e eu não sei porque eu repito, eu sei porque eu arrumo, por que eu continuo fazendo, como é que eu faço para não fazer? Eu tenho que saber a causa. A primeira é a concupiscência. Como é que você resolve? Internalizando. E a segunda? A segunda é um troço chamado culpa. Esta é uma das principais causas que nos levam a fazer besteiras, porque a gente tem uma culpa lá no nosso inconsciente. E qual é a solução? É uma prática quase milenar chamada imersão, que eu vou te explicar o que é. Eu vou começar pela culpa. Salmo 32. Diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é e cujo pecado é coberto. Traduzindo, mais do que feliz, super feliz, bem abençoado por Deus, é a pessoa que pecou, mas Deus perdoou, Deus cobriu o pecado. Por que a Bíblia é tão enfática em dizer que é mais do que feliz o cara que foi perdoado? Porque a culpa, ela destrói corpo, alma e espírito. Olha o povo de Israel. Pecava, Deus corrigia e se arrependia, aí restaurava. Depois pecava, corrigia e restaurava. Ficava num ciclo. Até que Deus encerrou o ciclo e falou, agora acabou. O que aconteceu? Perderam tudo, foram como escravos para outro país, e das 12 tribos sobrou só uma tribo. Na prática, só a tribo de Judá, e mesmo assim porque havia a promessa que o Messias seria da tribo de Judá, do contrário, teria assumido tudo. Por quê? Por causa da culpa, do pecado. Os caras insistiam em trazer mais culpa cada vez que Deus perdoava. Se lembra de Pedro? Quando ele traz Jesus? A Bíblia diz que Jesus está preso e os olhares se encontram. Aí Jesus olha para ele assim, já algemado, né? Olha para ele e os olhares se cruzam. Aí Pedro se lembra. Puxa, ele falou que ia pisar na bola e acabei de lembrar, pisei. Tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Lembra do resto do texto? A Bíblia diz que ele sai e vai chorar amargamente. Ele desiste de tudo, volta a pescar. Aí no capítulo 21 do João, aí Jesus tem que aparecer e falar, Pedro, vem cá, vamos caminhar aqui. Aí Jesus força a barra para conversar com Pedro, porque Pedro ele mesmo não se perdoava mais. Jesus teve que falar, e aí Pedro, você me ama mais ou menos, eu tinha mais ou menos, tá bom Pedro, já serve, por isso você está perto de mim. Se não é isso, acabou com o relacionamento dos dois, que é altamente emocional, é afetivo lá, se ele quebrou por causa da culpa. A culpa destrói. A culpa destrói até a nossa própria vida. O que é que fez Judas depois de trair Jesus? O que fez? Foi se enforcar, não foi? Por quê? Culpa. Está vendo como é sério? Então, há sofrimentos que são
que são inevitáveis. A gente faz umas besteiras, a gente compra uma culpa, e algumas coisas ruins vão acontecer por causa da nossa culpa. Não tem como fugir. Mas existem culpas que você não precisa carregar. Essas culpas são evitáveis. Essas culpas têm que ser arrancadas, porque senão elas nos levam, sem a gente saber, a tomar algumas atitudes, assumir alguns comportamentos, fazer algumas coisas que a gente sabe que é errado e não sei por que eu faço. Quer dizer, você não sabe, mas está lá na tua mente, lá atrás, provavelmente uma culpa que te leva a fazer aquilo, de forma absoluta, a destruir a sua própria vida. Qual que é a solução para isso? Assim como para concupiscência a solução é a palavra, para a culpa também a solução é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, que a gente leu. Capítulo 4. Observa agora o resto do texto, que a palavra de Deus é viva e eficaz e é apta para discernir. O que é discernir? É analisar, não é só analisar, é olhar com cuidado, pegar as provas, pesar as provas, falar realmente é isso aqui, não é aquilo ali. Como sabe o juiz, no final de todo o processo jurídico, os advogados trouxeram os seus argumentos, a promotoria trouxe as provas, a defesa trouxe está tudo na mão do juiz. Ele tem condições agora de avaliar corretamente e fazer o julgamento. Por quê? Porque as provas estão na mesa. E isso é o julgar, é o discernir que está aqui. É dar um julgamento baseado na certeza. E a palavra de Deus tem esse poder de discernir e dar o julgamento porque ela tem certeza. Ela julga, ela discerne os pensamentos. Observa agora um detalhe muito importante. Ela discerne os pensamentos, seu processo cognitivo, seus reflexos mentais, suas ponderações, seus sentimentos, tudo que passa pela sua mente consciente, aquilo que você sabe. Então, a palavra pensamentos é tudo aquilo que você sabe que está acontecendo. A palavra de Deus consegue perceber isso. Mas diz o texto que ela também percebe, ela discerne, ela julga também os propósitos. E aqui os propósitos são coisas inconscientes. A palavra de Deus consegue enxergar aquilo que você enxerga. Mas ela enxerga alguma coisa dentro de você que nem mesmo você vê. Que são os propósitos do coração. A palavra traduzida como propósito aqui, ao pé da letra, literalmente, do grego é dentro da mente. A palavra enxerga dentro da sua mente, lá nos porões da sua mente, lá no seu inconsciente, onde você não tem acesso de forma ordinária. Quer dizer, a sua inclinação para o mal, eu fiz o mal, por quê? Sei lá. Mas a palavra chega e fala, você fez por causa disso aqui, ó, as intenções, eu fiz isso aqui, mas não, a minha intenção era boa. A palavra diz, não era boa, eu sei o que está acontecendo. Por que você fez? Eu sei as suas motivações, a palavra conhece as verdadeiras motivações, não aquelas que a gente fala para os outros, ou fala para nós mesmos. Ela conhece as verdadeiras motivações, ela conhece o processo inconsciente, porque ela é poderosa para entender, para desmontar e para quebrar essa engrenagem que move o nosso pensamento, inclusive para dissolver a culpa inconsciente que destrói as nossas vidas. Palavra de Deus. Olha o poder que essa palavra tem. Como é que a gente faz para usar a palavra e arrancar alguma culpa que eu tenho lá na minha mente e que hoje me leva a ter um comportamento que está me destruindo? Como é que eu faço isso? Me ensina nessa manha toda, essa técnica, né? Na verdade, esse troço é pouco conhecido, mas é muito antigo. E eu, para dizer a verdade, eu não sei porque as pessoas não usam. Mas, enfim, vamos aprender hoje. Você deve se lembrar do tal dos jesuítas, lembra? Que a gente aprendeu quando era pequenininho na escola. O pai da Anchieta, estudei numa escola chamada pai da Anchieta, tinha uma estátua do Anchieta na porta da escola, né? É o pai da Anchieta que catequizou os índios, né? Era da Companhia de Jesus, né? Tinha um camarada que fundou essa companhia, um católico, 1500 e alguma coisa. O nome dele era Santo Inácio de Loyola, século XV. Ele, pensando como é que ele poderia aprofundar a experiência espiritual com Deus, ele criou uma série de exercícios espirituais. Assim como Timóteo fala, né? Que a gente deve praticar exercícios espirituais, ele criou alguns exercícios espirituais. E um deles é um troço que ele chamava de composição de lugar. Ele inventou um exercício mental, espiritual, que ele chamava de composição de lugar. O que era a composição de lugar? Por exemplo, eu abri a Bíblia, escolhi um texto, por exemplo, o texto da celebração da Páscoa, a última ceia, Jesus lá no cenáculo com os 12, né? Você olha aquele texto e você não só lê, você fecha os olhos e imagina a cena. Você imagina o cenáculo, o teto, as paredes. Aí você vê Jesus sentado, você vê os 12, você vê Judas meio desconfiado, João meio chorão, né? Ele falava assim, você tem que imaginar o cenário, mas não só imaginar o cenário. Você tem que usar os seus sentidos. Dá uma cheirada, vê que cheiro tem. O cheiro daquele lugar, aquela mesa de madeira, o cheiro do pão na mesa. Tenta sentir a atenção das pessoas, né?
E não só isso, ele fala, procura participar. Procura participar. Como assim? Participa da mesa, rapaz. Senta na mesa. Então você chegava e, ô Pedro, chega para lá, Pedro, deixa eu sentar aqui do lado de Jesus. Aí você imaginava aquela mesa. Olha que exercício louco. Eu não inventei esse trem. O tal do Nath Laura que inventou esse negócio. Era um exercício mental. Esse troço aqui é diferente da internalização que a gente acabou de ver. A internalização, a palavra entra dentro de mim, certo? Eu vou internalizar a palavra para não pecar. Nessa imersão, eu entro na palavra. Eu me teletransporto mentalmente para dentro daquela cena. É como se fosse uma espécie de auto-hipnose. Já viu? O cara hipnotizando alguém num palco, o cara fecha os olhos, conta 3, ele pega uma cebola, morde essa maçã aqui, já viu isso? O cara morde aquela cebola pensando que é uma maçã. Como ele faz aquilo? Ele está num tal estado de visualização, de concentração, que na cabeça dele tem na mão uma maçã. Mas é uma cebola. Só que ele está tão concentrado. Isso é loucura. Não, você já fez isso várias vezes, que eu tenho certeza. Eu não, eu sou crente, cruz crente. Eu vou se hipnotizar? Eu não. Olha que você vai se hipnotizar. Sabe quando você estava no cinema? Uma vez que você viu um filme, aquele filme muito louco, sabe? Tipo Indiana Jones, aquela pedra rolando, oh meu Deus do céu, sabe? E o templo da perdição, aquele medo todo, aquele escuro. Você estava tão focado naquele filme que a hora que a luz acendeu, você fala, cadê minha batata? Quem comeu? Cadê o casal que estava aqui no limbo? O casal chegou, foi embora, você não viu. O seu filho comeu a batata, você não viu. Você estava tão envolvido que você esqueceu tudo que estava ao redor, certo? Sabe o que é isso? É um transe autoinduzido. Isso é uma espécie de hipnose. É o que o texto está dizendo aqui. Você vai se hipnotizar dentro da própria palavra. Você vai ignorar o que está de externo e vai entrar, fazer um exercício espiritual muito louco. Isso é coisa para quem quer andar com Deus, cara, quem quer ter experiência única na palavra de Deus. E esse troço aqui, ele exige uma concentração absoluta, coisa que hoje a gente praticamente não consegue, né? Por causa da nossa loucura. A gente não tem mais concentração hoje. Quais são os efeitos dessa prática sobre a nossa culpa que está na nossa alma? Vamos ver outro salmo aqui, ó. Salmo 19. Olha como as coisas se linkam dentro da Escritura. Os preceitos de Deus, a palavra de Deus, né, são retos, alegram o coração, trazem alegria, tiram a tristeza. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, mostra para a gente o que a gente não está vendo. A palavra ilumina, abre o nosso... Eu enxergo, a palavra me leva a enxergar aquilo que eu não vejo. Está falando de coisas inconscientes. Quem há que possa considerar as próprias faltas? É uma pergunta retórica. Quem consegue enxergar os próprios erros? Quem é capaz de enxergar o seu inconsciente? Ninguém. A não ser quem? Deus. E Deus enxerga, então ele diz, então Deus, por favor, me perdoe das minhas culpas ocultas, aquelas culpas que eu fiz, eu tenho culpa, a culpa está lá, mas eu não sei. Tem coisa que faz e você sabe, está lá. Te acusa todo dia, o diabo usa aquilo para sufocar a tua mente. Eu fiz, eu sei. Mas tem muitas culpas que você não sabe, mas você fez, e nem por isso deixa de ser culpa, mas está destruindo inconscientemente a tua vida, te levando a ter comportamentos autodestrutivos, pulsão de morte, velho homem, concupiscência, carne, está te destruindo, levando para aquele tipo de comportamento que está te destruindo. Aí, quando você emerge na palavra dessa maneira, lá pelas tantas, o Espírito de Deus vai te mostrar. Você está imerso aqui num texto bíblico, e naquele momento ali, quando você está imerso, alguma coisa vem na tua mente, você fala, de onde veio isso? Claro que é o Espírito de Deus, né? De onde veio isso? Uma voz que diz assim, sabe por que você, de vez em quando, você não toma um remédio? E de vez em quando, é menos de vez em quando, é mais sempre. Sabe por que você foge tanto do médico e do remédio? É que você está querendo se matar, cara. Você está querendo se destruir, você não percebeu ainda, porque você tem uma culpa lá em algum lugar. Sabe por que você se sabota no emprego? Você consegue um baita do emprego, depois começa a faltar, começa a avacalhar o serviço. Que lá no fundo alguma coisa está acontecendo que está levando você a sabotar o seu próprio potencial. Vamos descobrir que negócio é esse. Por que você está casado e fica tratando mal o seu parceiro como se quisesse mandar ele embora? Porque no fundo é isso que você quer mesmo. Você quer que ele vá embora. Mas isso é uma loucura, mas é real, é inconsciente. E lá pelas tantas, o mesmo Espírito que te mostrou que você está fazendo a besteira, quer dizer, o Espírito virá para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele te convence que aquilo que aparentemente é um troço inocente, na verdade é um pecado. Você está se destruindo. O Espírito te mostra, mas ele mostra além.
Ele te mostra a causa. Ó, você está esquecendo esse remédio, por quê? Porque você era garota, agora você é velhinho, né? Já está no terceiro tempo, né? Fazendo a hora extra, esperando o chefe chamar. Mas quando você era moleque, 15 anos, você encheu a cara de droga, você ficou muito doido. Só que até hoje você não se desculpou, você era um viciado. Agora você está tendo esse matar, você acha que merece ser um cara doente porque você usou droga lá e envergonhou a tua família, você está se culpando. Sabe por que você tenta se quebrar no serviço? Porque a sua mãe, quando tinha você e mais seus 4 irmãos, você já era rapazinho, e você não ajudava, só dava trabalho. Aí você foi envelhecendo, sua mãe morreu, e aquilo ficou na tua cabeça com uma espécie de culpa, e hoje, cada vez que você acha que pode ter sucesso, você se sabota, porque no fundo, você está dizendo assim, eu não mereço ser bem-sucedido, eu não mereço ter nada, porque eu sacanei minha mãe quando ela precisava de mim. Por que você está mandando seu parceiro embora? Porque você foi abusada quando era criança, e agora você não consegue ter relacionamento com ele, quer dizer, você está culpando aquele cara lá ou seu marido? Quem é? Existe uma relação profunda entre uma coisa e outra, mas quando você entra na palavra, o Espírito vai te mostrando. Como diz o texto, ilumina os nossos olhos. Para a gente reconhecer, ou mesmo que a gente não reconheça, para que Deus perdoe. Porque você acha que ele falou, Senhor, me perdoa minhas culpas ocultas, porque ele sabia que tinha coisas que ele não enxergava, mas Deus sabia. Ele fala, então, por favor, entra no meu consciente e quebra esse ciclo, essa engrenagem, porque é isso que acontece quando a gente se imerge na palavra. A engrenagem é quebrada. Em algum momento o Espírito fala, o que você está fazendo? O Espírito diz, o que você está fazendo? Você está se punindo, você está tentando espiar o seu pecado, está tentando corrigir ou reparar alguma coisa, mas tudo que você está fazendo é inócuo, não funciona, porque está no passado. Não há nada que você faça que vá reparar a besteira que você fez. Não há nada que você faça que perdoe o que você fez. Não há nada. Só Jesus pode tirar as suas culpas. Só eu posso tirar. E aí é uma coisa muito aliviadora e gostosa, que traz felicidade ao nosso coração, alegra o nosso coração. Quando você se lembra, em algum momento você é como se, sabe quando vem aquela lembrança, do nada vem, puxa, é verdade, me lembrei de uma coisa, sabe? Quando vem essa lembrança do nada, e a lembrança de uma coisa que aconteceu lá no passado, aí vem um alívio, sabendo que agora Deus pode me perdoar. Antes era o culto, mas agora Deus está me perdoando. Vou te dar aqui 2, 3 exemplos bem simples para você entender claramente como é que funciona esse troço. Quem sabe você não se enxerga na mesma situação. Tinha um sujeito que era bem velhinho já, e todo mês ele recebeu, naquele tempo que você recebeu o salário na Caixa Econômica, não era que o pessoal ia antes, né? Na lotérica recebeu o salário, agora não é mais, né? Todo mês ele recebeu o salário, um velhinho de 100 anos de idade, ela recebeu o salário dele. Aí toda vez que recebia o salário, ele saía de lá direto para o boteco. Ele enchia a cara, aí passava mal, ia parar no UTI, velhinho, né? Comprou uma garrafa de 51 do vinho sangue de boi, virou tudo na goela, foi parar todo mês a mesma história, toda a mesma história. Aí foi induzido a fazer um processo de imersão. Aí o pastor dele deu uma sugestão, ó, pega o texto de Ló, por exemplo, Ló bêbado, acho que o pastor era malandro, já estava percebendo alguma coisa. Faz uma imersão nesse texto. Aí foi lá e fez a imersão no texto. Ló, lembra da história de Ló, né? As filhas falam, e agora? A gente vai casar com quem? A gente vai ficar solteira. Estava o Ló e as 2 meninas. E aí uma delas teve um pensamento idiota e macabro, diabólico. Falou assim, vamos dar vinho para o pai, ele fica bêbado, a gente transa com ele, a gente tem filho. Aí fizeram isso. Aí ele fez a imersão nesse texto. De cara ele se identificou. Com quem? Ele era um velhinho e Ló era um velhinho também. Ele era um bebum e Ló também ficou bêbado. Então a identificação foi automática. Não foi nem consciente, foi completamente consciente. Mas depois ele começou a olhar para as filhas, para as meninas, e ele também se identificou com alguma coisa. Ele pensou, puxa vida, as meninas só pensaram nelas. Elas não pensaram no pai. Não é isso que aconteceu? Que loucura, como é que bebê é do próprio pai, transa com o pai? Só para poder ter filho? Que negócio louco, diabólico isso. Elas foram egoístas. E ao pensar nisso, ele se lembrou que ele também foi egoísta com o pai dele. E pela lembrança que ele tinha, o pai dele morreu sozinho, porque ele tinha abandonado o pai. Olha que associação. Quando isso veio na cabeça dele, ele se quebrou emocionalmente. Aí desmanchou diante de Deus. E agora? Aí o Espírito continuou trazendo, aí a porta se abriu. Naquela hora o Espírito começou a trazer mais coisas. Você bebe porque você quer se matar. Por que você quer se matar? Porque você está se punindo. Por que você está se punindo? Porque na tua cabeça você abandonou seu pai. Mas aí o Espírito lembra que na verdade ele casou, né? Como diz o velho ditado da peça da literatura brasileira, quem casa, quer casa. A Bíblia diz, deixa o homem pai e mãe e vai se unir a sua mulher, deixar a casa. Ele fez o que a Bíblia mandou, só que ele nunca desamparou o pai, cuidou do pai, mas
Por alguma coisa, o diabo fez uma salada na cabeça dele ao longo de décadas, e hoje ele achava que ele era o culpado do pai ter morrido, mas o Espírito traz aquele conhecimento, e olha que ele aquilo, vem um alívio, vem uma alegria no coração dele, porque ele sente que o pecado dele, na verdade, nem existia, e se existisse, Deus já teria perdoado. Por quê? Porque a palavra é poderosa para fazer isso. Segundo exemplo, tinha uma mulher, como aquela moça aqui sabe, como eu contei no começo, né? Saía com um rapaz, essa aqui era mais grave. Essa aqui era casada, uma mulher casada, com um sujeito que batia nela, semana assim também. Sujeito que trai ela o tempo todo, e fala, eu traio mesmo, porque você não presta, e fica aí, você tem que me servir, sabe? Cara opressor, machista, agressivo. E ela crente, piedosa, e todo mundo falava, larga esse camarada, vai embora, larga, olha, não. Aquela fé cega, né? Deus vai dar um jeito, sabe? Deus vai dar um jeito. E eu não posso, porque eu tenho uma aliança de casamento com ele, diante de Deus. Esqueci do terceiro mandamento, que é amar a si mesmo, claro. Aí ela foi fazer uma imersão. E aí fez aquele texto do Jefté e a filha, você lembra? O Jefté vai para a guerra e fala assim, na ignorância espiritual dele, Deus, eu vou para a guerra, se eu vencer a batalha, ele viu os povos pagãos fazendo isso, né? Ele falou, Deus, eu vou para a guerra, se eu vencer a batalha, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu encontrar na minha família, eu vou pegar e colocar e matar em holocausto, como se Deus gostasse de sacrifício humano. Deus não gosta disso. Mas na cabeça dele ele achou que era. E ele foi para a guerra e venceu. Quando ele voltou, quem ele encontra? A filha. Aí ela foi fazer imersão nesse texto. Qual foi a identificação consciente que ela teve de cara? Claro, com o sofrimento da menina. Se você ler o texto, você vê a menina dizendo, pai, a menina não se revolta com o pai. O senhor fez um voto, tem que cumprir, só me dá 2 meses para eu chorar com as minhas amigas. Diz a Bíblia que ela foi e chora 2 meses, depois ela volta e o pai mata ele, holocausto a Deus. Ela se identificou com a moça. Puxa vida, ela sofreu porque o pai dela tinha uma aliança com Deus, um voto. Assim como eu estou sofrendo também, porque eu tenho um voto de casamento. Ó, a identificação que ela fez. Mas aí o Espírito começou a conduzir, e aí ela ampliou esse conceito. Em vez de se identificar só com as meninas, se identificou com o próprio pai. E sentiu o sofrimento do pai. Como ela estava imersa, começou a sentir aquele sentimento do pai também. Puxa vida, ele sofreu porque a filha estava condenada. E aí se lembrou de quem? Do próprio pai dela. Ela era pequena, muito doente, desenganada, ninguém achava que ela ia vingar. E o pai dela, a mãe já tinha morrido, e o pai dela cuidando das outras crianças dela. E o pai dela sofreu muito para poder criar os filhos, inclusive ela. Depois que ela estava grandinha, o pai morreu. E ela se lembrou do pai, e aí assistiu péssimo, achando que ela era culpada por aquilo. Aí o Espírito disse para ela, esse casamento que você tem agora está te destruindo. Por causa de quê? Da culpa. Que culpa? Você está tentando reparar o que você fez com seu pai, que você acha que fez. Só que você tinha que idade mesmo na época? Eu já nasci doente. Que idade você tinha que seu pai morreu? Eu tinha 10 anos. Que culpas que crianças têm diante de Deus? É o Espírito traz para ela o texto. Que dos pequeninos é o reino dos céus. A criança não tem culpa. E naquela imersão, quando ela sente Deus falando aquilo, aí parece que sai um peso das costas dela. Puxa, então não preciso reparar nada, não precisa. Mesmo se houvesse culpa, Deus teria perdoado. E de novo vem a alegria no coração dela, porque Deus tirou aquela culpa oculta. Último exemplo. Tinha uma mulher que tinha um tal do transtorno obsessivo compulsivo, tal do toque, né? No caso dela, o toque era de limpeza. Talvez você tenha visto isso em algum lugar. Espero que você não tenha esse trem. A mulher era casada, não tinha filhos. Chegava na casa dela, aquela casa impecável, brilhante. Você falava assim, irmã, me dá um pouquinho de água. Aí ele ia lá na cristaleira, pegava uma taça, né? Olhava aquela taça limpinha, falava, espera aí que eu já volto. Aí ia na pia, lavava de novo a taça. Falava, mas você lavou? Estava dentro de uma cristaleira, por que lavou de novo? Né? Sabe aquela limpeza doentia de passar pano na casa 3 vezes por dia, sabe? Eu sou Lourdes, lavar a casa, passar o pano 3 vezes por dia. Eu já vi umas doidas assim também, sabe? Era tão compulsivo que acabou com a vida, ela não podia sair mais de casa. A mulher falou, mulher, você está louca, eu sento no sofá, você vem com um pano atrás, você está doida? Começou a ter problema com o marido, não sair pelo lugar, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que limpar a casa. Você acabou de limpar a casa, sua desajuizada, vamos sair por gente. Não, minha casa não pode. Era um troço doentio. Foi fazer a imersão, alguém sugeriu, se eu fosse você, faria imersão no texto da Marta. Lembra do texto? Jesus chegar na casa lá do Lázaro. Essa não deu outra. Quem sugeriu sabia do esquema. Faz imersão aí na Marta, né? Ela fez imersão na Marta.
Qual foi a identificação que ela teve de cara? O transtorno da Marta. Lembra que o transtorno não estou inventando. Jesus falou: Marta, Marta, estás ansiosa. Transtorno de ansiedade. E era compulsivo. Você não está vendo que eu estou fazendo tudo aqui? Marta, uma só dá, Marta. Não, ela tem que me ajudar, sabe? De controle, um negócio louco. Ela fala: sou eu. A Marta sou eu. Foi na cara. E aí, como ela estava na imersão, eu comecei a imaginar a casa da Marta, muito limpinha, não tinha teia de aranha, não tinha risco no chão, a cristaleira lá, tudo. Nossa, que casa limpa, né? E ela reparou na imersão que ela estava fazendo, sentindo o cheiro, vendo tudo, conversando com as pessoas. Ela reparou que não tinha criança na casa. É mesmo, não tinha. Aí ela se lembrou que a casa dela também não tem criança. Aí o Espírito trouxe na mente dela: por que na sua casa não tem criança? Estava só você e seu marido. Ah, porque eu sou infértil. E por que você é infértil? Ah, porque quando eu era menina, quando eu era adolescente, jovem, eu tinha uma doença, uma DST tão grave que acabou com o meu útero. Peguei umas gonorreia brava e já era. Não pude ter filho. E por que você teve a gonorreia? Ah, porque era muito promíscua. O que o Espírito estava mostrando para ela? Começou a falar: essa limpeza toda que você está fazendo, sabe o que é isso? Você está tentando limpar o seu passado podre, sujo, as coisas que você fez. Está tentando limpar da tua cabeça a culpa que você tem porque o teu marido é infeliz porque não tem filho. Você não pode dar um filho. Por quê? Porque você é estéril. Você está se culpando disso, mas o Espírito então diz: isso que você está fazendo é inútil. Por mais que você limpe a casa, você nunca vai tirar essa culpa. Você é incapaz de fazer essa expiação. Você não pode expiar o próprio pecado, muito menos limpar o pecado. Mas tem alguém que pode limpar o seu pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como diz o profeta Isaías: ainda que o nosso pecado seja vermelho escuro, se tornará mais alvo do que a neve. Quando isso vem na mente dela, aí vem a felicidade, porque o Espírito iluminou a mente dela e tirou todas as culpas ocultas. Sabe o que é isso? O poder da palavra, que a palavra de Deus é poderosa e viva, apta para discernir os pensamentos e propósitos inconscientes. E todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Vou te dar também aqui uma sugestão de como você fazer a imersão. Se tiver a fim de entrar nessa experiência. Primeiro, pega uma folha de papel, escreve ele aquilo que você desconfia que seja o motivo pelo qual você talvez faça as besteiras que você faz. Por que você faz tanta besteira? Ah, sei lá, eu acho que... Primeiro escreve o que você faz de errado. E vê se consegue chegar a alguma coisa. Anota tudo que você puder, anota no papel. E aí pensa nos textos. Se você não conseguir pensar nos textos, pede para alguém, talvez o pastor da igreja te ajudar. Eu acho que eu cometo esses pecados aqui, talvez eu tenha algumas coisas por trás. Que texto você sugere que eu faça a imersão? Aí essa pessoa vai te sugerir alguns textos para você. Tá, sugere os textos. E aí escolhe um dia, talvez nas férias, talvez no feriado. Só não fica no lugar com gente, sabe? Fica isolado, pode ser no mato, na praia. Ou se todo mundo for embora da sua casa, for viajar, fica sozinho na sua casa, sei lá. Fica isolado, fica sozinho. E aí, naquele pedaço de papel, quero que você preste atenção. Olha para mim aqui, olha para mim. Preste atenção naquele momento de imersão, quando você estiver imaginando o lugar, o texto, onde que o texto está dizendo, as pessoas, as palavras. Procure imaginar aquilo tudo, o cheiro. Imagina você falando com os personagens da Bíblia. E aí, quando vier alguma coisa na tua mente, como se alguém falasse com você alguma coisa, pega e escreve, que pode ser que seja o Espírito de Deus falando com você naquele momento. São os famosos insights. Diga comigo. Insights. O que é um insight? Insight é uma espécie de revelação. Estava na terapia um dia desse, tem uns meses atrás, eu parei com a terapia. E aí eu tinha um pesadelo que eu tinha pelo menos uma vez por semana. Durante vários meses, muitos meses. Toda semana eu sonhava com aquilo. 2 ou 3 vezes a semana. E chegou um momento que eu não queria nem dormir mais. Eu tinha medo de dormir. Ailton, tinha medo de dormir, porque eu sabia que ia entrar naquele pesadelo. Parecia o Fred Krueger, sabe? do filme de terror. Aí na terapia conversando, falando do sonho, né? Aí teve um dia que a terapeuta falou assim: será que esse sonho que você tem não seria por esta causa aqui? Cara, é uma coisa que eu tô dando uma espécie de testemunho para você entender que isso não é brincadeira, que a palavra está dizendo, e a psicanálise também diz a mesma coisa. Quando ela falou aquilo, parece que uma janela abriu na minha mente. Eu falei: puxa, eu acho que é isso mesmo. Mas não foi só uma compreensão de entender a lógica. É como se alguma coisa na minha mente abrisse. Não sei o que aconteceu. Eu sei que nunca mais eu tive aquele pesadelo.
Sabe o que é isso? Um insight. E o insight ele pode vir de várias maneiras, e a principal delas é através do Espírito Santo de Deus, que traz coisas na sua mente quando você imerge na palavra. Para terminar então, vamos voltar à pergunta do começo. Por que é que a gente faz tanta besteira, mesmo sabendo que a gente vai se dar mal depois? Por que é que a gente troca o prato de feijoada que vai comer daqui a pouco por uma goma de chiclete agora, sabendo que vai destruir o nosso estômago? Por que é que a gente comete um pecado agora, sabendo que depois a gente vai se arrepender, a gente se arrepende, tem um remorso, e depois a gente faz de novo, sabendo que aquilo só traz uma... Por que é que a gente faz coisas que a gente não quer fazer? O mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Por causa da minha concupiscência. E por causa da culpa que traz na minha mente algum comportamento para me autodestruir, a pulsão de morte. Mas Deus é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a gente faz tanta besteira? Porque a gente quer se matar, a gente quer se culpar, a gente quer ceder a carne, quer dizer, existem todas essas porcarias, mas a palavra de Deus é poderosa para nos livrar de tudo isso. Vou terminar com uma última história bem curtinha. Estava fazendo a primeira faculdade, eu nem pensava em estudar psiquiatria, psicanálise, essas coisas, nada disso. Fazendo teologia ainda, quando eu era garoto, 20 anos de idade. Nas primeiras aulas da área de psicologia, tinha um professor que na época, depois ele ficou mais famoso ainda, era talvez o terapeuta mais caro de São Paulo. Na época eu tive que encaminhar alguns irmãos da igreja para ele, na época, já tem muitos anos isso. Cada consulta era em torno de 400 e 500 reais. A igreja encaminhou. Esse cara estava dando aula para mim, e um dia a gente conversando, a gente falou, olha, vamos falar de um assunto, naquela época não era tabu falar sobre isso, hoje é tabu, né? A gente falou assim, hoje, por exemplo, se um garoto chegar e falar assim, olha, eu tenho um problema, eu me sinto meio esquisito no meu corpo, eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Se você quiser encaminhar esse garoto para terapia, ele quiser falar, não, eu quero me ajustar e assumir quem eu sou de verdade. Eu sou o corpo de homem, mas eu acho que eu sou mulher. Se você encaminhar ele para uma terapia onde o pessoal vai ajudar ele nesse processo para ele se aceitar como mulher, está tudo certo hoje, né? Mas se você quiser fazer o contrário, não, se vou te mandar para terapia para os caras te ajustar para você aceitar quem você é mesmo. Isso não pode fazer hoje, né? Não pode. A gente conversando com esse professor sobre isso, ó, é possível uma mudança, não importa para que lado que seja, ou para o lado que a gente tem que é o correto, né? É possível a pessoa ter esse problema reverter? Aí ele parou e falou assim, esse professor, ó, essa é uma das mudanças mais difíceis que pode o ser humano enfrentar. Olha o que esse cara falou, isso tem, sem exagero, estamos casados com tanto, 30 anos de casado, né? Então tem quase 40 anos que esse cara falou para mim, quase 40 anos. Ele falou assim, para resolver isso, para você se aceitar o que você é de verdade, ele falou, só tem 2 caminhos. Sabe qual foi o primeiro que ele falou? Terapia. Ele falou, psicoterapia. Esse é um mecanismo que você pode usar. Porque às vezes a pessoa está tão sem forças que não pode fazer nada. Alguém tem que literalmente pegar a pessoa e levar para a clínica. Pode acontecer isso. Só que a terapia tem limitações, apesar que ela funcionar, segundo disse lá o psicólogo, pode funcionar. Você tem que encontrar um terapeuta que entenda essa dinâmica de consciente. Se o cara entender esse assunto, você tem que ver se ele é competente para trabalhar com os insights, essa coisa toda de deixar você falar e descobrir inconsciente, né? Você tem que dar sorte de ter um insight, como eu te falei, o insight pode vir de Deus ou pode vir da pessoa, sei lá. Deus usa de forma indireta, Deus usa até um incrédulo, como foi o meu caso, né? Deus usou uma incrédula para poder me ajudar a resolver um problema dos meus sonhos. E tem a demora, uma terapia bem feita demora anos, uma sessão por semana, às vezes 2 anos, e o pior de tudo é caro pra caramba. A mais barata é 70, 80, 100 reais por consulta, você faz 4 por mês, são 400 reais. Aí ele falou assim, então a primeira opção que você tem é fazer terapia. Aí a gente perguntou, e qual é a segunda? Ele falou assim, uma imersão na palavra de Deus. E aí vou te falar o seguinte, quero terminar com essa palavra. Claro, eu sou psicanalista, não vou dizer para você não ir para o divã. Pode ir para o divã, faz bem. Vai te ajudar. Vai fazer aconselhamento na igreja também, faz bem. Mas não tem nada comparado com a palavra de Deus para curar a nossa alma. Primeiro porque é de graça, né? É de graça, está lá. E é poderosíssima, por quê? Porque a ferramenta é a palavra de Deus, é a palavra daquele que chama a existência, as coisas que não existem, que revela o nosso interior mais oculto e que perdoa os nossos pecados.
E o principal, amigo, é que o terapeuta é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Espírito de Deus, né? Aquele que andava sobre a face das águas e trouxe ordem para o mundo, aquele que consola e que nos admoesta e que nos conforta, aquele diante de quem nada fica oculto, é o Espírito do próprio Deus. Quer dizer, muito além do que a mera terapia. Diga graças a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Entendeu alguma coisa nessa noite ou foi muito complicado, entendeu? Pensa assim, ó. É muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que ir para terapia. O negócio é para a terapia de Deus. O divã de Deus. Fecha bem forte os teus olhos. Fecha bem forte os teus olhos. Espírito Santo de Deus, de nós e habita dentro de nós. Bendito é o Senhor no nosso meio. Espírito Santo de Deus, que conhece todas as dores e que conhece toda a nossa mente, consciente e inconsciente. Espírito do Deus Todo-Poderoso e do Deus Perdoador e Misericordioso. Espírito Santo de Deus, age na nossa mente nesse momento, Deus. Não sei, meu Pai, o que você vai fazer com essa palavra na mente do teu povo, mas seja o que for, eu te peço que o Senhor opere agora poderosamente, para que essa palavra frutifique no coração de cada uma destas pessoas. Estende tua mão sobre aquele que sofre, aquele que está entregue à própria carne, aquele que está entregue aos comportamentos destrutivos, ao espírito de morte, que muitas vezes cerca a vida das pessoas. Age na vida dessas pessoas e retira toda a influência das trevas, todo o sentimento de morte, toda a angústia, Deus, toda a culpa, todo o domínio da carne. Neutraliza o poder da carne pelo fruto do teu Santo Espírito. Obrigado, meu Pai, por tua palavra ser tão maravilhosa e por estar ao nosso completo mercê. Obrigado por esta graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra bem forte. Bendito é o nosso Deus por isso. Amém.